Olá, tudo bem? Hoje estamos inaugurando este novo espaço aqui no canal Geografia que Posso Tocar. Um espaço destinado aos pensadores da geografia. Os principais pensadores da geografia destacam-se por conferir os pensamentos básicos da ciência geográfica, a base do pensamento. A história do pensamento geográfico é o ramo da disciplina geográfica onde estuda os postulados, pensamentos correntes dos autores que contribuíram para a sistematização da geografia como disciplina acadêmica no século XIX já. A geografia é uma ciência moderna e sistematizada enquanto tal a partir do século XIX também. Entretanto, não se pode dizer que antes disso ela não fosse praticada. A expressão foi criada pelo filósofo Erastótenes no século III a.C. Com o tempo, essa ciência atravessou diferentes caminhos e diferentes definições. Atualmente, entende-se a geografia, a grosso modo, como a ciência que estuda o espaço geográfico. Isso é, aquele habitado pelo homem ou que seja de interesse para este, tanto em seus aspectos naturais enquanto em seus aspectos humanos, certo? Vai anotando aí. Assim como todo conhecimento produzido à luz da ciência e da razão científica, o pensamento geográfico se destacou pelas diversas contribuições de inúmeros notáveis pensadores. Isso é muito importante falar. Os dois primeiros a tratarem a geografia como ciência moderna, isto é, com seu próprio objeto de estudo e a sua própria sistematização epistemológica, foram Alexander von Humboldt, 1769 a 1859, e Carl Ritter, 1779 a 1859. Esses dois pensadores foram sucedidos por Vidal de Lablache e Frederick Hatzel. A partir daí, inúmeros pensadores se destacaram ao longo do pensamento geográfico. Dentre eles, podemos destacar alguns como Eliezer, Richard, Carl Sauer, Pierre e Georges, Yves Lacoste, Yves Foutuan, Paul e muitos outros que falhou a memória. Entre os brasileiros merecem destaque Josué de Castro, Antônio Cristofoletti, Milton Santos, o grande Aziz Absaber, seu aluno Jurandir Ross, não podendo esquecer de geógrafos como Armen Berta, Manuel Correia de Andrade, Roberto Lobato Correia, Rui Moreira, Armando Correia da Silva, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, entre outros de outras épocas não conhecidos como os que fizeram suas carreiras na Universidade de São Paulo. Como, por exemplo, o Odair Gomes, geógrafo pela Universidade Estadual de Feira de Santana, dentre outros aí que passaram despercebido. O objetivo dessa sessão é proporcionar algumas contribuições no que refere à difusão dos pensamentos dos principais geógrafos da história, ressaltando as principais contribuições destes para a geografia e para a ciência em geral. Tal pressuposto deverá ser alcançado utilizando-se uma linguagem simples e objetiva, que facilite o entendimento para estudantes do ensino médio e fundamental, a fim de fazer com que se interessem mais pelas bases teóricas que norteiam o pensamento geográfico. E hoje vamos começar falando do meu, e acredito do nosso amado Milton Santos. Milton Santos foi um dos maiores geógrafos da história do pensamento geográfico. Opa, responsabilidade tremenda! O grande Milton Santos foi um geógrafo brasileiro
considerado por muitos como o maior pensador da história da geografia no Brasil e um dos maiores do mundo. Destacou-se por escrever e abordar sobre inúmeros temas como epistemologia da geografia, a globalização, o espaço urbano e entre outros aí. Com relação a prêmios e carreira internacional, o grande Milton Santos conquistou em 1994 o prêmio Waltrin Lud, o Nobel de Geografia, sendo o único brasileiro a conquistar esse prêmio e o primeiro geógrafo fora do mundo anglo-saxão a realizar tal feito. Além dessa premiação, destaca-se também o Prêmio Jabuti em 97 para o melhor livro de ciências humanas com A Natureza do Espaço. Foi professor da Universidade de São Paulo, mas lecionou também em inúmeros países, com foco aí para a França. O posicionamento crítico ao capitalismo e suas obras merece um destaque. A obra de Milton Santos caracterizou-se por apresentar um posicionamento crítico ao sistema capitalista e aos pressupostos teóricos predominantes na ciência geográfica de seu tempo. Em seu livro Por uma Geografia Nova, em linhas gerais, o autor criticou a corrente de pensamento Nova Geografia, marcada pela predominância do pensamento neopositivista e da utilização de técnicas estatísticas. Diante desse pensamento, propôs, fazendo eco a outros pensadores de seu tempo, a concretização de uma geografia nova, marcada pela crítica ao poder e pela predominância do pensamento marxista. Nessa obra, defendia também o caráter social do espaço, que deveria ser o principal enfoque do geógrafo. Um dos conceitos mais difundidos e explorados por esse geógrafo foi a noção de meio técnico científico informacional, que seria a transformação do espaço natural realizada pelo homem através de uso de técnicas que difundiram graças ao processo de globalização e à propagação de novas tecnologias. Críticas de Milton Santos à globalização foi forte. Sobre a globalização, o Milton Santos era um de seus críticos mais ferrenhos. Em suas mais célebres frases, ele afirmava: essa globalização não vai durar. Primeiro, ela não é a única possível. Segundo, não vai durar como está, porque esta é monstruosa, ela está perversa. Não vai durar porque não tem finalidade. Em uma de suas obras mais difundidas pelo mundo, Por uma Outra Globalização, muito lida por não geógrafos, Milton Santos dividiu o mundo em globalização como fábula, como ela nos é contada, e globalização como perversidade, como ela realmente acontece, e globalização como possibilidade, explorando a ideia de uma outra globalização. Análise do território brasileiro e legado bibliográfico que o Milton Santos deixou. Além disso, o geógrafo proporcionou uma fecunda análise a respeito do território brasileiro, abordando as suas principais características e inserindo a produção do espaço no Brasil sobre a lógica da globalização. Nessa obra, de mais de 500 páginas, propôs inclusive uma regionalização do Brasil dividido em 4 grandes regiões. Milton Santos faleceu em 24 de junho de 2001, vítima de complicações proporcionadas por um câncer, aos 75 anos de idade. Deixou uma vasta obra com dezenas de livros e uma infinidade de textos, artigos e capítulos. Seu pensamento ainda é considerado atual e muitas das críticas dos movimentos anti-globalização fundamentam-se nas ideias do grande Milton Santos. É isso aí. Acompanhe os próximos vídeos.
aqui do canal Geografia que Posso Tocar. E não esqueça de curtir e deixar seu comentário para que eu possa te dar um salve aí depois. Um forte abraço e até o próximo vídeo do canal Geografia que Posso Tocar, falando dos pensadores da geografia. Abração.